Olá! Hoje eu quero continuar falando sobre fatores que influenciam a posição de fresagem de pontes fixas utilizando o sistema SEREC. Em um vídeo anterior, eu mostrei como o eixo do modelo tem interferência no posicionamento da restauração dentro do bloco durante a fresagem. Porém, vale ressaltar que o eixo do modelo não é o único fator que interfere nesse posicionamento. Eu poderia falar que o eixo do modelo ele seria o componente de posicionamento horizontal. Então aqui nesse slide, que eu também mostrei em um vídeo anterior, eu consigo ver que eu tenho o eixo do modelo, né, em relação a esse plano horizontal, tenho os preparos posicionados aqui verticalmente em relação a esse eixo do modelo, e eu vejo, né, quando eu tenho esse posicionamento vertical do preparo, que o meu modelo ele sai com um posicionamento totalmente compatível com o eixo horizontal que eu determinei lá na fase do eixo do modelo. Mas como eu falei, o eixo do modelo não é o único fator que interfere. Nós temos outros dois fatores muito relevantes que eu poderia chamar de componentes verticais de posicionamento do bloco. E esse componente vertical ele está relacionado ao eixo vertical do preparo e ao eixo de inserção que eu determino para minha restauração lá na minha fase também de modelo. Então aqui eu vou mostrar um outro caso para a gente exemplificar como que alterações que nós fazemos no eixo do modelo e no eixo de inserção, né, interferem no resultado final de posicionamento dessa ponte fixa. Então aqui nesse caso eu tenho no posicionamento, na definição do eixo do modelo, eu busquei um posicionamento que priorizava a visualização de todas as margens. E quando eu fiz esse posicionamento, eu observo que o meu modelo ele fica inclinado em relação ao plano horizontal, ou seja, o meu design ele fica inclinado em relação ao plano horizontal. Quando eu faço esse posicionamento, priorizando a visualização de todas as margens, no momento de definição do eixo de inserção, se eu mantiver o mesmo eixo de inserção que eu visualizei na tela de eixo do modelo, eu vou observar que o meu bloco vai ficar posicionado inclinado, de uma forma muito semelhante ao que eu vejo nessa tela, né, nessa imagem aqui do lado esquerdo. Ou seja, se o meu eixo de inserção é vertical, é compatível com o que eu determinei nessa tela de eixo do modelo, eu tenho o posicionamento do bloco compatível com o plano horizontal determinado aqui nessa tela de eixo do modelo. Porém, se eu fizer uma alteração, se o meu preparo permitir uma alteração de forma que eu tenha esse posicionamento do meu design de uma forma paralela ao plano horizontal, eu vou observar que se eu determinar esse eixo do modelo também da mesma forma que eu determinei para o eixo do modelo, se o meu eixo de inserção for determinado da mesma forma, eu terei aqui um posicionamento mais interessante e preciso. Porém, para que isso ocorra, o meu preparo deve permitir o posicionamento desse eixo de inserção de uma forma que eu fique livre de interferências, porque esse eixo de inserção, a determinação desse eixo de inserção, ele vai priorizar a melhor fresagem, considerando a fresadora de 4 eixos, para que essa ponte fixa realmente entre nos meus preparos
sem nenhum tipo de interferência. Se eu estiver diante de uma situação onde eu posicionei o eixo do modelo, né, nesse plano horizontal, paralelo ao plano horizontal, e no momento de determinar o meu eixo de inserção, eu não conseguir ficar livre de áreas retentivas e precisar inclinar, por exemplo, esse eixo de inserção para buscar o melhor posicionamento, ou seja, eu vou ter uma alteração no meu eixo de posicionamento da restauração dentro do bloco. Ou seja, o eixo do modelo interfere, porém ele não é o único fator. Eu tenho que pensar no posicionamento dos meus preparos em relação aos planos, né, ao plano vertical e sua relação com o plano horizontal, e também a determinação do meu eixo de inserção, que vai ser responsável também, de uma forma direta, ao posicionamento desse bloco, né, dessa restauração dentro do bloco, priorizando a fresagem aqui na nossa fresadora de 4 eixos. Ou seja, são 3 fatores que estão interrelacionados, que interferem no posicionamento final da minha ponte fixa dentro do bloco. O eixo do modelo, o eixo vertical do preparo em relação ao plano horizontal e a definição do eixo de inserção. É muito importante entender esses 3 fatores e ter uma atenção especial no momento de executar o seu preparo e de fazer a determinação desses parâmetros para que a gente tenha uma posição de fresagem, a melhor posição de fresagem quando nós trabalhamos com o sistema Sereg e a nossa fresadora de 4 eixos.